Agora, enquanto eles estão conferindo com atenção se o almoço deles já chegou direitinho, vamos aproveitar este intervalo para seguir adiante e passar para o próximo tópico da nossa conversa, que é justamente sobre como você pode resgatar o tempo que lhe foi dado, utilizando-o da melhor maneira possível. Vamos voltar ao que comecei. 25, Senhor, podes contar comigo. Mas agora estamos fazendo um desvio. 10 para Efésios 5, versículo 15. Vede, pois, que andeis cuidadosamente, prestando bastante atenção ao modo como vocês vivem, não como tolos, mas como pessoas sábias, remindo o tempo. Amém. Porque os dias são maus e cheios de dificuldades. Agora, remir o tempo significa fazer uso sábio e consciente do tempo que você tem, aproveitando cada momento de maneira responsável e significativa. Amém. Você encontrou Efésios capítulo 5:15? Vendo então que andeis cuidadosamente, não como um tolo. Conte ao seu vizinho. Diga ao vizinho que não estou insultando você. Diga ao seu vizinho para não se preocupar. Mas eu quero lhe dizer para andar com prudência e não como um tolo. Pergunte ao seu vizinho. É a Claire? Diga ao seu vizinho que eu não escrevi a Bíblia. Você não pode ficar bravo comigo. Amém. Uau. Senhor, faze-me conhecer meu fim e extensão dos meus dias. Deixe-me saber quão transitório sou. Eis que fizeste meus dias pão como mãos, e meu tempo de vida nada tem ao teu lado. Certamente todo homem em seu melhor é apenas um sopro. Amém. Uau. Agora, o que significa redimir o tempo? Número 1, você deve resgatar o tempo, porque chega a noite em que ninguém pode trabalhar. Por que você deve resgatar o tempo? Devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. 7 maneiras pelas quais a noite pode chegar. A noite pode chegar na forma de gravidez. A noite pode chegar na forma de casamento. A noite pode chegar na forma de velhice. A noite pode chegar na forma de doença. A noite pode chegar na forma de formatura em uma escola. A noite pode chegar quando você é forçado a viajar para outro país. E finalmente a noite pode chegar quando é o fim da sua vida. Você entendeu? Número 1, a noite pode chegar quando você está grávida. Senhoras que dizem que estão servindo ao Senhor. A gravidez pode fazer com que sua noite chegue. Nem todas as mulheres, mas as mulheres emocionais são as que realmente são afetadas por isso. Quando você não é emocional, observe, só pode levantá-lo. Você vê uma mulher muito grávida cantando naquela coisa. Algumas pessoas emocionais acham que quando você está grávida, deve sempre agir de forma estranha. Número 2, a noite chega quando você pode finalmente se casar com alguém que pode se opor ao ministério, à misericórdia. Né? Então não case com um homem nabalístico. Case com um homem espiritual. Número 4, a noite chega. Número 3, velhice. Você pode nunca saber, mas algumas das coisas que costumava fazer, talvez agora não consiga mais fazer. Um dia fui com meus filhos naquela coisa que sobe e desce, como se chama? Montanha russa.
E não há nada que eu vá dizer que não consigo fazer. E eu costumava olhar, quando você vai, eles sempre dizem que qualquer pessoa com problemas cardíacos ou alguma fraqueza nas costas ou qualquer condição semelhante ou algo assim, realmente não deve ir. Quem tem pressão alta também não deve ir nisso. E eu costumava olhar para isso e dizer: ah, esses são os velhos. Então, um dia fui em uma com meus filhos. Quando eu estava nela, não quero jurar por céu e terra, mas te digo, eu disse: meu Deus e meu Senhor, isso é uma coisa muito perigosa. Achei que eu realmente ia até morrer. E eu estava segurando, acho que minha filha estava logo atrás de mim. Eu disse: Senhor, salva-nos, porque aquilo subia, descia, balançando assim de maneira realmente assustadora. Quando desci, eu disse: nunca mais, nunca mais. Eu nunca mais faria uma coisa dessas, sinceramente. E eu percebi aquele olhar, e meus filhos estavam rindo, estavam felizes, animados. E percebi que havia passado para outro nível que talvez eu nunca tivesse conhecido. Limitado. Sim, mas vejo que algumas dessas coisas mostram que as coisas não são as mesmas. Você pode querer que seja igual, mas não é. A energia que você tem hoje, você vai pensar que sempre terá essa energia, mas não é assim. E vai chegar um momento em que, quando as pessoas estiverem dançando, você estará ali parado apenas olhando para elas. Então, agora, enquanto você está se movendo, mova-se também quando eles estiverem dançando, quando disserem algo realmente chocante, sabe? Você vê algumas pessoas, e isso que eu te mostro aqui é só pura estupidez. Eu, o teto. E você vê que há pessoas que realmente querem, que de fato desejam. O que eu estava dizendo? Enfim, então você descobre que à medida que você vai, você pode pensar que nunca vai chegar, a noite nunca vai chegar. Mas a noite chega, e chega tão devagar que você nunca percebe. Agora, o motivo pelo qual você não percebe é porque sua mente sempre será a mesma. Sua mente não envelhece, ela fica mais sábia e mais ativa, mas a noite chega. Então, a noite chega na forma da velhice. A próxima, a noite chega na forma de doença. Amém, sim. Você talvez nunca saiba que a doença pode te impedir de fazer certas coisas. Um dia eu jejuei de fato, até ficar doente. Você consegue imaginar como seria ir para a escola durante todo o semestre, jejuando o semestre inteiro, do primeiro ao último dia de aula, talvez comendo apenas uma vez a cada 3 dias? Eu, pessoalmente, comi apenas durante 15 dias de todo esse período. Eles comem um dia, 3 dias sem comer, aí comem um dia assim, jejuando o tempo todo. Eu fiquei magro. Alguém me viu e disse: você acha que vai para o céu sendo um esqueleto? Porque todos os meus ossos estavam à mostra no meu short. Aqueles que não usavam calças. Meu short parecia uma saia e minhas pernas pareciam pernas de pau. Era como se eu estivesse andando em pernas de pau. E se você me visse andando, era como se visse as pernas de pau chegando. E eu costumava orar à tarde. Havia uma pedreira em Aimota, onde eles gentilmente costumavam coletar areia. E havia uma areia vermelha como um deserto no calor da tarde, às 2 horas, com o sol brilhando forte.
E eu ficava lá parado, suando de calor, jejuando, sem comer nem beber nada durante todo aquele tempo. Eu permanecia no sol, sim, sentindo o calor aumentar, e quando as pessoas finalmente chegavam, perguntavam com curiosidade e preocupação: "Você vai desmaiar agora?" Eu já desmaiei mais de uma vez durante o jejum. Já fiquei hospitalizado no hospital por causa do jejum, realmente. Mas talvez você nunca saiba. Por isso que eu digo, se você vai fazer alguma coisa, porque se você vai começar uma igreja, o tipo de energia do jejum. Veja, quando um avião está decolando, ele usa mais energia. Todos os motores e tudo entram em ação, entram em funcionamento. Até mesmo um pássaro. Quando um pássaro está Quando um pássaro vai realmente voar, você consegue ver claramente a energia e como realmente muda o estilo. As asas mudam só para conseguir levantar voo, mas quando já está no alto, você vê que ele só plana, então, para decolar no ministério. O tipo de jejum, o tipo de oração, o tipo de evangelismo, o tipo de trabalho de porta em porta, o tipo de persistência, sabe? Quando você já é um homem velho, antes que perceba, você vê aquele olhar e está cansado. Aí vê alguém e pode dizer: "Boa noite, por favor, eu venho da igreja Megalite." Aí, antes mesmo de terminar de testemunhar, você pega seu lenço. E sempre, enquanto pergunta: "Você conhece Jesus?", você vai se enxugando. Um dia fui a um restaurante e o garçom, que estava sempre suando muito, pegava cuidadosamente o lenço dele para enxugar o rosto. Aí ele pegava o lenço e dizia: "Por favor, o que você vai querer comer?" "Ah, uma batata e 2 Coca-Colas, por gentileza, para a viagem." Quando você for um homem velho, é assim que o seu testemunho vai ser pequeno. Não, pessoal, todo mundo, por favor, tire isso agora. E então, se você tiver um, ou seja, se você realmente tiver um desses, você vai ver isso claramente. Não, não é assim que funciona. Então, e aí de novo eu ouço: "Por favor, gentilmente, o que você vai querer comer?" Por favor, conheça Cristo. Você conhece Cristo? Você está suando. Por favor, conheça Cristo. Ah, não é isso. Quando você era jovem, naquela época distante em que Deus estava chamando, você não o seguia. Quando você era jovem e Deus estava te chamando, você discutia. Você dizia que o veria depois. Quando dizíamos que a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ele não acreditava. Agora você está vindo com seu lenço. Boa noite, então. É assim que se testemunha? É assim que se testemunha? É assim que se testemunha? Você acha que as pessoas vão te seguir? Você está brincando. Diga: "Redima o tempo." Você está jogando tênis de mesa conosco. A próxima noite chega, quando você finalmente se forma na escola, celebrando esse momento importante. Depois da escola, lá está o maior rio que engole e te leva embora. Você sai da escola. Não, é isso. Cada um por si. Vocês que estão na mesma escola, Marible, quando você sai da escola, todo mundo será diferente. Veja, quando você vai para a rodovia, todo cristão deveria ir para a rodovia pelo menos uma vez na vida. Quando você chega no pedágio, vê muitos carros lá. Mas assim que você paga o pedágio e atravessa, você não vê tantos carros, porque cada um é diferente.
cada um dirige de um jeito, faz as coisas de um jeito diferente. Então você percebe as diferenças com base nos diferentes caracteres que estão ali. Portanto, antes do pedágio é como quando você está na escola, todos vocês são restringidos por certas coisas. Mas quando as restrições são removidas, aí você começa a ver as diferenças. Aqueles que são realmente espirituais, chamados, obedientes e dedicados, aqueles que verdadeiramente dizem, Senhor, pode contar comigo, nós vamos vê-los. É aí que vamos vê-los. O próximo exemplo é a noite em que você é forçado a viajar para outro país. Ah, sim. Há muitas pessoas que vão bem até terem que viajar. Quando viajam para fora de Gana ou de qualquer outro país, é aí que você vê se é comida que eles estão preparando. Quantos realmente sabem que mudar para outro país é de fato um dos maiores potenciais para desviar da fé? Assim que você pisa em um outro país, pode facilmente cair de vez. Há até pastores que se desviam quando vão para outros países. Por isso preciso trazê-los de volta. Há alguns pastores e os envio a certos lugares. Um dia vi um pastor que parecia ser uma pessoa respeitável e dedicada, mas descobri que ele amava a fornicação. Então eu disse, não, isso. Então eu queria mandá-lo para certos lugares. Então um dia vi algumas senhoras daquele país para quem eu ia mandá-lo, e as moças vieram para uma conferência, eles vieram para fazer um discurso. Então quando eles chegaram, eu estava sentado à mesa, eu estava olhando para essas moças. Olá, moças de cor morena, cor marrom. Agora eram dois. Eram 3 pessoas, uma delas era a mãe, a outra era a filha, e então acho que havia também outra senhora, por exemplo, a Carla Brown. Os seios delas eram como laranjas. Seus peitos eram como laranjas. Que choque. E o peito ficou como laranja. Um grande. Uma laranja grande. E eles estavam conversando com pastores. Eles não estavam falando sobre o que quer que fosse. Então eles vieram, seguraram o microfone e estavam falando. Agora, este é um país para o qual eu ia enviar um pastor como missionário. Então elas estão cobertas e todas as laranjas, os seios, todos os seios ficaram visíveis, exceto os mamilos e as areolas. Você sabe o que é areola? Sim. As areolas e os mamilos eram as únicas partes reservadas de Macala Brown. Então, enquanto elas estavam ali daquele jeito, diga o que o Senhor fez. Eu disse, o Senhor fez isso por nós em nosso país. O Senhor fez por nós. E o fôlego estava saindo, disse Jesus. Então eu disse, meu Deus, se eu enviar este meu pastor que ama a fornicação e ele vê tal, um peito marrom, que choque para ele. Então eu disse, não, ele vai recair quando eu o mandar para lá, porque acredito que ele ainda não está pronto para lidar com aquela situação. Por isso decidi que não o enviarei para lá. Sim. Então, alguns de nós, se você for para determinados países, você com certeza estará acabado. Isso terminou. Você só pode ficar aqui, neste local. Mas quando você observa as laranjas que ficam marrons devido ao calor, porque esse é o traje normal.
Não é que eles tenham sido licenciosos, é normal. Eles não estavam sendo, eles estavam falando com pastores. A pessoa que estava falando também era um pastor, esposa de pastor, filha de pastor. Era normal mostrar as laranjas assim. Sente-se. Então, não é todo país que você pode ir e sobreviver. Vou te dar um tempo agora mesmo, tá bom? Pergunte o que você ama. Fornicação. Eles realmente gostam de sexo? Sim, eles de fato gostam. Há alguns países que gostam muito disso. Eles realmente amam. Aqui, eles realmente amam a fornicação, sem dúvida. Uau! Que países são esses então? África do Sul. Recentemente enviei um pastor para lá, para a África do Sul. Mas ele estava em uma visita. E quando ele chegou naquele local, ele se virou para o pastor residente que estava hospedado ali. Ele disse: "Você pode ficar aqui?" Ele respondeu: "Não posso ficar aqui." Então o pastor disse: "Por quê?" Ele disse que não, na verdade, a Covid e os quadris. Ele disse: a cor, sim, a cor. Opa, espera só um instante, por favor. Eu não posso, infelizmente. Eu disse: "Vou voltar." E então ele voltou para a Gana. Ah, não. Que choque. Certo, por favor, você está me atrasando tanto. A primeira razão pela qual você deve resgatar o tempo é porque a noite está chegando. E eu lhe dei 7 maneiras pelas quais a noite chega. O que Jesus disse? 6. A 7ª maneira é quando você morre, a noite chega. Aquela é uma noite permanente. Noite permanente. Qual é o primeiro caminho? Mas com a noite vem quando você. Número 2, casado. Número 3. Número 4. Número 5. Que formatura da escola? Número 6. Viajando para outro. Número 7. Fim da sua vida. Ok. Agora você deve, sem demora, começar a trabalhar. Você deve resgatar o tempo. Amém. Porque é a única coisa verdadeiramente sensata a se fazer com a sua vida. A única coisa sensata a fazer com a sua vida é resgatar esse tempo precioso. Amém. A única coisa sensata que você pode realmente fazer com o seu tempo é redimi-lo. Amém. Agora, pois os nossos dias passam sob a tua ira, gastamos nossos anos como uma história contada. Os dias dos nossos anos são 70 anos. Quem conhece o poder da tua ira? Então, por favor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Todo mundo diga: ensina-me a contar os meus dias. Um dia fui visitar alguém. Ele tinha vários Mercedes-Benz em sua casa. Ele estava contando os seus bens. Um dia, outro senhor idoso estava prestes a morrer. Ele era velho. 2 semanas antes de morrer, ele disse aos filhos: "Me levem para dar uma volta", e ele contou suas casas.
Algumas pessoas estão sempre na internet para ver quanto dinheiro tem na conta bancária, contando cuidadosamente seu dinheiro. Mas a Bíblia nos ensina a contar os nossos dias. É isso que você deve contar ou numerar. Em vez de contar coisas inúteis, vamos começar a contar os dias que nos restam. Amém. Para que possamos servir ao Senhor com alegria e contentamento de coração. Amém. Agora, este poema é um poema escrito por Gordon Lindsay. O nascer do sol e os céus estão belos. Um dia começa sem preocupações. Um dia de alegria, um dia repleto de lazer e tranquilidade, um dia de emoções sinceras e um dia de prazer verdadeiro. A juventude é alegre e jovem, cheia de energia e vitalidade. E a juventude é feliz, pois vive intensamente cada momento. O grande ceifeiro está longe, distante no horizonte, mas há um chamado presente. É a voz do Mestre, que ecoa suavemente. Eu preciso de você hoje. Que eu seja a sua escolha. Todos digam, que eu seja a sua escolha. Uma colheita está esperando e os campos estão brancos. Você se juntará aos ceifeiros na manhã radiante? Despertem todos os jovens para a visão celestial, porque multidões estão no vale da decisão, ainda aguardando no silêncio. O sol da manhã está alto acima da terra, um grito de angústia ecoa suavemente em meio à alegria. Pagãos nascem e pagãos morrem. Não há ninguém para ouvi-los chorar? Ah, sim, disse o jovem. Ah, sim, disseram os alous. Venha, conte comigo, Senhor. Você pode realmente depender de mim para ajudar nesta colheita até que o dia termine. Ainda assim, ele demorou um pouco mais para se divertir. Seu sol, meio-dia, em breve você ouvirá de mim. Casei-me, agora tenho propriedades importantes para cuidar. 5 juntas de bois adquiri para mim. Logo atenderei ao chamado. Em breve vou me juntar ao grupo, totalmente pronto para ajudar o ceifeiro em sua missão. Mas ele continuou, e tinha um bom negócio em mãos, algo realmente interessante. Sol da tarde e luz da tarde, o dourado apressa seu voo, iluminando tudo ao redor. A consciência ainda guardava memórias. Riqueza adquirida o intimidava, mas ele queria ainda mais. Muitos eram os bens que ele ostentava com grande orgulho. Casas e bares, terras e fazendas, riachos e lagoas, ações e títulos, galinhas e porcos, florestas e toras, plantações e palha, prados e montes de feno, pomares e frutas silvestres, vinhedos e cerejas. O dia crescia, o dia declinava. Lembre-se, tudo começou pela manhã. Você ainda está aí? Polícia, verifique se é um poema de um grande homem de Deus. Ainda assim, o homem rico continuava a entreter, pois uma voz sinistra havia falado e dito: continue com a diversão, continue com a dança, aproveite e alegre-se enquanto tiver a chance. Você é um homem do seu tempo, você é gigante. Ele ainda havia tempo para o chamado, então um pouco mais de alegria e um pouco mais de diversão. E as horas se esvaíram até que não restasse nenhuma. Do nascer ao pôr do sol, o dia se perdia no muro oeste. Hans ainda estava ocupado com 1000 coisas diferentes, enquanto a noite descia e o café trazia seu movimento. O dia havia se transformado em um crepúsculo avermelhado, enquanto multidões se apressavam para se juntar aos mortos. Estou pronto, estou pronto, estou pronto, disse o homem finalmente. Mas mãos trêmulas não conseguiam segurar nem mesmo um microfone. Seu cabelo ficou grisalho sem que ele percebesse, mas ele ainda pensava que era ontem. Infelizmente, a colheita já havia realmente passado. Era de fato tarde demais para salvar aqueles que tinham ido para um túmulo sem Cristo.
Onde está a prata e onde está o ouro? Onde estão as posses de outra alma? Onde estão as ovelhas que pastam na colina? Onde está o gado que bebeu? Onde estão os bardos fartos? Onde estão os puros sangue? 120. Onde estão as relíquias de família, os tesouros e o riso? Onde estão os prazeres? Onde estão os carregadores? Onde está o vinho? Onde estão as iguarias e jantares? O sol poente se pôs e a noite lentamente desceu. O verão finalmente acabou e a colheita chegou ao fim. Ah, se tivesse a chance de prolongar o tempo. Uma vida desperdiçada nunca foi pretendida. Nascer do sol e do meio-dia. O que restou do prêmio do homem rico? Vá até o vale, até aquela colina distante e veja o mármore parado. Tesouros foram oferecidos no céu, mas em vez disso ele aceitou a fria recompensa dos mortos não salvos. E quanto a nós que vivemos hoje, esta é a nossa casa. Não deixemos para atender ao chamado da colheita quando ela já tiver terminado. Trabalhe agora, trabalhe rápido e colha os frutos do seu trabalho, meu querido amigo. Novo amanhecer e nascer do sol até os fiéis, com dedicação e esperança, o Mestre dará o prêmio. Aleluia. Que poema. Eu disse que poema. Tesouros foram oferecidos no céu, mas em vez disso ele aceitou a recompensa dos mortos não salvos. As pessoas que não foram salvas, que morreram e foram para o inferno, esse será o tipo de recompensa que você receberá por isso. O castigo por isso será o que você receberá em vez das recompensas dos tesouros no céu. Que você nunca diga este poema no final da sua vida. Este é um poema que está sendo dito agora para que você nunca precise dizê-lo em sua vida real. E você pode encontrar este poema no livro Muitos São Chamados. Amém. Número 3, deve, sutilmente. Por que você deve remir o tempo? Por que você deve remir o tempo? Número 1, porque a noite vem. Número 2, por que você deve remir o tempo? É a única coisa sábia a se fazer com a sua vida. Número 3, você deve redimir o tempo, porque afinal os seus dias serão poucos e cheios de problemas. Dificuldade. Amém. Dificuldade. Amém. Seus dias são poucos. Eu não escrevi a Bíblia. Jó 14. Um homem que nasce de uma mulher vive poucos dias. Se você tem algo que não é muito, utilize com um pouco mais de sabedoria. Não tolamente. Se você não tem muito, cuidado. Se eu te levar para a Inglaterra e te der 100 libras, e isso for tudo o que você tem, é melhor gastar com sabedoria. Você não pode se dar ao luxo de gastar com a coisa errada. Amém. Você deve usá-lo com cuidado. Se você não tem muito dinheiro, cuidado. Use seu dinheiro com cuidado. Amém. Você está me ouvindo, Senhor? Eu sei que você precisa de alguém neste momento. Saiba que você pode contar comigo sempre que precisar, pois estou aqui para ajudar e apoiar você em tudo o que for necessário. Eu vou chegar e vou chegar na hora certa, exatamente na hora certa. Bem na hora certa, afinal. Com o tempo. Com o tempo, com o tempo, tempo. Amém. Você está me ouvindo agora, por gentileza? Número 4. Você deve resgatar o tempo, porque seu tempo tem um período de significância ainda mais curto. Embora sua vida seja curta e seus dias sejam poucos, seu tempo de fecundidade é ainda menor. Você deve resgatar o tempo, pois é fundamental, porque a sua curta vida possui um período ainda mais curto de verdadeira significância e fecundidade. Portanto, aproveite cada momento, pois ele é precioso e irrepetível, ok? Agora, por favor, me diga, quantos anos você tem? 20.
não sei quanto tempo você vai viver, mas olhe para esta garotinha. Você consegue vê-la? Ela tem 20 anos. Digamos que ela viva até os 50 anos, no período natural dos 50 anos. Ou digamos que ela viveu até os 70 dos 50 anos. São apenas cerca de 20 anos. 20 anos. 40. Não, 35 menos 35 menos 15 é quanto? 35 menos 20 é quanto? 15. Talvez ela só consiga dar à luz daqui a 15 dos 70 anos, ou seja, apenas depois de esperar esse tempo dentro do total de 70 anos de vida. Você sabia disso? Hã? Estou explicando uma coisa para você. Preciso de outra garota vir. Quantos anos você tem? 21, bem. 21. Duas meninas vão viver até os 70 anos de idade. Quantos anos dessas vidas podemos ter filhos de forma útil e saudável? Geralmente é possível, de maneira prática, ter filhos a partir da idade de aproximadamente 20 anos até aproximadamente 35 anos de idade. A partir dos 35 anos, as coisas mudam novamente. A partir dos 35 muda. Então, mesmo que possam viver até os 70, o que já não é muito comparado com Matusalém e outros que viviam 200, 300 anos, isso foi reduzido para 70. Ok, agora dos 70 anos, apenas 15, de 2021 até cerca de 35, mais ou menos. Claro, você pode ir abaixo dos 20, pode ir acima dos 35, mas mais ou menos é o melhor período. Então alguém disse, eu vou ser bispo, com certeza. Eu vou chegar aos 70 ou até 73 anos. Eu amo Deus, eu vou servi-lo. Mas mesmo dentre os 73, o período em que você pode ter filhos, o período em que você pode dar frutos para Deus, é ainda menor dentro desse pequeno intervalo. Porque não é o tempo todo, durante toda a sua vida e ministério, que você será frutífero em toda a sua vida cristã. Parte desse tempo você estará sendo treinado. Parte desse tempo você estará morrendo. Parte disso você vai se aposentar. Parte disso você fará coisas diferentes. E este é o período de fecundidade. Palma no meio. Então, embora a vida seja curta, a vida e o período de fecundidade são ainda menores. Que choque. Não estou vendo nenhum choque. Eu disse que é um choque. Ei, não tem nenhum. Sim. Então, o tempo em que você vai pregar bem, quando você já aprendeu a pregar, flui naturalmente na unção. Quando você está maduro, é verdadeiramente humilde, é isso, é aquilo, é pequeno, né? É tão louco. É aí que Deus te dá tempo e você começa a dizer para Deus, até logo. Você, Deus, você, Deus. Quando você está enviando pessoas, você não sabe das outras coisas que temos para fazer? Levante-se e comece a enviar. Então lembre-se, você deve remir o tempo. Porque mesmo que sua vida seja de poucos dias, dentro desses poucos dias, o tempo de frutificação é ainda menor. No natural é menor. Você pode ter 70 anos como mulher, mas o período em que pode ter um filho com sucesso e facilidade é entre 20 e 35 anos. A partir dos 35 muda novamente. Então no natural é assim. E no espírito também. É um período curto. Você anda por aí testemunhando com seu lenço. Boa noite. Por favor, tenha uma Bíblia. Meu moribundo, eu vim com uma mensagem. Você está brincando. Levante-se quando estiver fresco e jovem, com um rosto bonito.
E tire seu rosto bonito, com seu cabelo bonito, seus brincos bonitos e seu rosto bonito antes que as espinhas apareçam. E quando ministrar poderosamente. Amém. Conte ao seu vizinho. Vizinho, o homem sabe sobre você. Ele está falando diretamente com você. Podem sentar-se. Amém? Certo. Agora estamos prestes a fazer uma pausa. O próximo, você deve remir o tempo, porque os dias são maus. Esse é o número 5 que já esteve na pescaria de tema antes. Você deve remir o tempo, porque os dias são maus. Mal. Amém. Agora, uma das razões pelas quais você deve continuar se movendo é... Veja, se você se sentar aqui, você vai morrer. Jovem senhora, você vai morrer? Ficar de pé. E você? Ficar de pé. Você vai morrer? Se você se sentar ali amanhã. Mas há um lugar onde, quando você se senta assim, você morre. Um dia, algumas crianças foram fazer um passeio no porto de Armazéns Frios de Tema. E há uma sala grande. Quando você abre, você vê os peixes e as várias coisas cuidadosamente penduradas lá dentro, no quarto deles. E uma das crianças ficou presa na porta e ficou lá dentro. O que você acha que aconteceu? O que você acha que a criança fez? Mas quando a porta foi aberta, a criança estava viva. Quando eu perguntei o que você estava fazendo, então eu estava... Ei, Charlie, se quiser, sente-se. Se quiser, sente-se. Se quiser, sente-se. Eu estava subindo, descendo, descendo, subindo, descendo, subindo. Que criança? Que criança? Em movimento. Assim que você se senta, está pronto. Até que eles viram. Quantos somos? Quantos somos na turma? Então deveríamos ter 26. Verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25. Onde está um? E eles voltam, abrem cuidadosamente a porta e lá está a criança. Por quê? Porque os dias são maus. Se você se sentar nesses poucos momentos, mesmo que seja apenas por um breve instante, se você se sentar, você morrerá congelado. O mal ao seu redor, o frio intenso, o frio cortante, o mal persistente, a morte espiritual, a maldade espiritual, a escuridão espiritual. Assim que você descansar, isso vai entrar por todos os lados, penetrando lentamente. Então você tem que... É por isso que quando as pessoas dizem, estou de férias do trabalho na igreja por alguns meses até dezembro, e depois de dezembro vou retomar todas as minhas atividades espirituais, muitas vezes não percebem o quanto isso pode impactar sua vida espiritual, antes que você perceba, por causa do mal, do desvio, da maldade. E é por isso que eu quero estar sempre ativo, sempre fui ativo, servindo ao Senhor, tentando servi-lo o tempo todo, de todas as maneiras possíveis. Sempre se mova, faça alguma coisa, porque está frio, está tudo mal, está tudo realmente muito mal. Você está apenas se movendo. Se você sente vontade de sentar, mas não consegue, tem que se movimentar. Mova a sua perna. Assim que você se senta, acabou. O ministério acabou. Sua vida acabou. Está acabado, vá para a Inglaterra, Alemanha, Canadá, América, fique em Gana ou vá ao sul à noite. Espere só um pouquinho. Você vai ver o que vai entrar em você. Você vai se surpreender que é você quem está dizendo essas coisas. Veja, as pessoas dizem, eu costumava ser pastor. Fui fazer um doutorado, eu era pastor. Eu era isso. Eu nem acredito em Deus agora. Eles te contam. Sim, então no cristianismo atual, o mal é maior.
Assim que você descansar um pouco, ele entrará em você. Sim, é por isso que hoje estamos nos encontrando com pessoas que dizem: eu estava na SU um dia quando estava na faculdade de medicina. Conheci uma certa irmã que era uma fornicadora experiente. Ela era mais do que uma mulher casada, porque o quarto dela era o quarto de um rapaz e ela quase sempre morava lá, realmente. Ela vivia com o rapaz. Temos meninos, temos meninas, mas ela morava lá abertamente. Marido e mulher iam para as aulas. Todos nós íamos, olha só. E depois eu percebi que essa garota, desde o ensino médio, era líder da SU. E eu disse: olha só para ela, você realmente não consegue nem ver um sinal de cristianismo nela. Na medicina, do ensino médio até a universidade já era. Você só senta e relaxa mais. Você vai ver o que vai acontecer com você. Então, quando eu digo para remir o tempo, não é só remir o tempo porque almas estão morrendo, mas porque os dias são maus. Essa é a primeira razão, tipo, antes de tudo, por você mesmo. Agora, alguns de vocês dizem: eu só vou ser um cristão moral, dizer. Nem é pelas almas, mas por você. Pelo seu próprio bem pessoal, porque os dias são maus para você. É para você que os dias são maus. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não disse: remi o tempo porque as almas estão morrendo. Ela disse: remi o tempo porque as almas estão, porque os dias são maus. É perigoso. É extremamente perigoso. Do jeito que as coisas estão agora, você realmente, de fato, não pode se dar ao luxo. Eles cometeram um erro e te trancaram no quarto. Eles tinham 26 anos. Isso acontece o tempo todo. Se você assistir a esse filme, ele é água azul, água profunda ou azul escuro. Aquele que eles esqueceram. Eles os esqueceram na água. Águas abertas. É chamado de águas abertas. É uma história real. Foram cerca de 20 deles. Eles foram nadar. Quando chegaram, contaram as pessoas com um número. 1, 2, 34. Esqueceram. 2 pessoas. Esqueceram na água. Marido e mulher. Eles estavam na água e pegaram o barco e voltaram para a ilha. E os 2 ficaram na água. Venha ver. Se movendo assim. 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 Até que morreram. Esse nadou. Era uma história real. Esse realmente nadou. Eles morreram. É um filme bastante estúpido. É uma história real. É por isso que eles mostraram isso. Foi o que aconteceu. O tubarão veio e comeu o marido e a esposa. E então aconteceu com o marido quando eles bateram na esposa. Eles estavam cercados por tubarões. Eles nadaram na água. Eles têm que continuar flutuando assim. Flutuando, flutuando. Quando você está vivendo um dia ruim, você está entendendo as mensagens que estou pregando. Quando você tem um dia ruim, não ouse sentar e dizer que vai afundar. Você sabe quantos não sabem nadar? Não, é algo muito sério. Você deve saber nadar assim. Eles ficam na água em um só lugar. Você deve saber. Você não pode ser uma boa Mississippi se não sabe nadar. E se houver um rio que você precise atravessar? E se houver um mar? Você está brincando. Quantos serão missionários poderosos para o Senhor? Uau! Quantos serão poderosos professores de química para o Senhor? Quantos serão poderosos professores de física para o Senhor? Estatísticos para Jesus. Oh, não deve haver sepulturas para Jesus. Engenheiros de petróleo para Jesus. Vejo você falando espanhol. Comece a se candidatar a universidades nesses lugares. Por meio da escolaridade, alguns de vocês entrarão nesses lugares. Inscreva-se agora mesmo na Argentina, Bolívia e Colômbia. Vá lá, vá para a escola, vá lá. Não pense na América e na Inglaterra. Candidate-se para esses lugares. Quer bolsa de espanhol? Eles vão te aceitar. Venezuela, vá para lá. Você fala, você está falando, mas eles não sabem o verdadeiro motivo pelo qual você veio. Que surpresa.
vão dizer isso, mas não é um estudante que veio aqui, ele construiu uma grande igreja. Muitas igrejas são iniciadas por estudantes. Se você for para a Ucrânia, a maior igreja lá é do pastor Sunday. Ele veio como estudante. Meu amigo pastor Fred tem uma igreja enorme na Ucrânia, veio como estudante de medicina. Quando terminou, ficou e construiu uma grande igreja, já preguei lá várias vezes. Muita gente vai, eles começam. Eu fui para lá como estudante e comecei uma igreja lá. Então, muitos estudantes vão para lá para estudar, mas acabam eventualmente começando uma igreja. E é isso mesmo, a grande questão é que você vai para fazer física, mas nem imagina que eu sou, na verdade, um agente secreto. Shabai Mestres para Jesus. Quero dizer, as pessoas vão para a Tanzânia para aprender Swahili. Elas vão para a França, vão para cá, vão para lá. Você também. Não pode fazer algo? Pegue os formulários e inscreva-se. Chile, onde os mineiros ficaram soterrados. Bolívia, Colômbia, muitas cidades enormes. Há muitas pessoas negras lá também. Quando você vai, você vê, sai. Eu sou um estudante. Um dia conheci uma certa moça encantadora. Uma moça branca. Ela veio jogar futebol. Ele disse que ela se interessa por futebol. Então ela estava jogando futebol no Manprobe. Ela costumava ir lá. Eu disse, que mulher é essa? Aí, antes que eu percebesse, ela veio para a igreja, eu disse, ei, que moça realmente tão interessante é essa? Enquanto eu conversava tranquilamente com ela, percebi que na verdade não. Aquela mulher era uma agente do serviço secreto que veio jogar futebol naquele parque distante. Futebol? Digamos que você gosta de futebol. Gosto popular Hasley. Ei? Então um dia ela me fez uma pergunta. Quando ela me fez essa pergunta para essa mulher, ela é uma babaca. Ela me fez uma pergunta. Eu disse, ei, que pergunta é essa? Você quer saber a pergunta que ela me fez? Você gosta muito de liderar? Não vou lhe contar a pergunta que ela me fez. Tá, deixe o vento soprar. Eles gostam da sua alma. Deixe o vento soprar. Quando ela me fez a pergunta, eu disse, não, esta não é uma bola de futebol. Não é uma bola de futebol. Não, 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 não. Este é um espião. É um espião. Ele não está aqui além de uma pessoa natural. Sim. Um dia sentei-me ao lado de alguém, eu conversei com ele. Eu disse, esse homem é um espião. Uau. Então perguntei a ele, você é um espião? Ele apenas sorriu. Você é um espião. Você é um espião. Alguns de vocês, seus irmãos e irmãs, são espiões, mas você não sabe. Então você vai ser um espião de Jesus. Ou você será espião do governo americano, espião de Jesus. Amém. Todo mundo diga juntos agora, resgatem o seu tempo precioso, porque os dias são maus, são simples e também curtos e passam rapidamente. O que mais você quer? Logo vou dar uma pausa para vocês. Não desanime, ok? Quantos? Qual é o primeiro motivo pelo qual você deve resgatar o tempo? A noite está chegando quando ninguém pode trabalhar. Qual é o segundo motivo? O perdão é realmente a única coisa verdadeiramente sábia a se fazer com a sua vida. Qual é o terceiro motivo? Seus dias serão poucos. Então você tem que ser redimido. Use-o muito bem, não é? E qual é a quarta razão? Perdão? Você tem um período ainda mais curto para fecundidade e significância. Uau! É por isso que dizem que a vida começa depois dos 40. Porque as pessoas geralmente se tornam significativas depois dos 40 anos. Mesmo que vivam até 70 anos, é depois dos 40 anos. E então, por volta dos 60 anos, sua importância começa a diminuir. Sim. E qual é o próximo? Os dias são maus. Os dias estão pesados. Que os dias de um freezer. Então, o que você deve estar fazendo?
Não consigo te ver. Não porque as almas estejam morrendo, mas porque é perigoso. Perigoso para você. Freezer. 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 Verifique se há algum figurão perto de você que não saiba arremessar. Ou seria o número 7? Porque seu tempo de vida na Terra é um contrato fixo. Cada dia, de maneira inevitável, te leva mais perto do fim do seu tempo na Terra. Amém. E número 7, o último antes do intervalo, a menos que algo apareça, você deve remir o tempo, porque isso mostra que você entende a vontade do Senhor. Quando você remir o tempo, você entende o que está em jogo. Amém. Muitas pessoas não sabem o que está em jogo, eles acham que nada está em jogo. Eles estão apenas seguindo o fluxo, eles não sabem o que está em jogo. Toda a sua vida, todo o seu ministério, vidas de pessoas estão em jogo. É por isso que a Bíblia diz: vede, pois, que andeis cuidadosamente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Aleluia. Agora, Pai, somos gratos por esta grande oportunidade de bênção. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer uma boa oferta. Quero que façamos uma oferta ao Senhor e nesta noite quero que você venha com uma oferta especial. Estamos começando o nosso novo acampamento à noite. Amém. Então, o primeiro acampamento terminará esta tarde. Ainda não terminamos. Vamos fazer uma pausa. Pausa curta. Amém. Eu quero uma pausa longa. Uma pausa longa será no sábado. Então, se você quiser, junto com a carreira, o acampamento de carreira começará durante o acampamento de carreira que você tem. Vamos fazer uma pausa. Que horas são agora? 1h30. Então, 1h30. Então, começamos às 3h. É tempo suficiente? Sim, 1h30. Retire sua oferta. Retire sua oferta. Começamos às 3. Retire sua oferta. Você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para comprar a camiseta. Diga para eles reduzirem isso para você. Tenho certeza de que você pode conseguir um. É preciso ter certeza de que você tem um. Senhor, eu sei que você precisa de alguém. Você pode contar comigo. Levante-o. Pai, obrigado. Enquanto entregamos esta oferta a você. Somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Cinzas, então. Nós precisamos de um Asher lá atrás. Na parte de trás, por favor, quantos itens temos aí atrás? Poderia me informar quantas cinzas estão presentes na parte de trás? Por favor, vá até a parte de trás para verificar. Varra agora de trás para frente. Uau! Foi uma manhã realmente muito, muito poderosa. Junte as mãos. Vamos agradecer a Bishop por uma transmissão realmente maravilhosa e poderosa. Bata palmas, faça muitos aplausos para a incrível Live Coach Live Coach. É poderoso. Amém. Você consegue sentir que algo está mudando em sua vida? Você consegue sentir que está se tornando diferente? Sim. E Deus está continuando essa grande obra maravilhosa na sua vida. E você verá que em breve começará a dizer:
eis-me aqui, envia-me. Amém.